Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Construindo Sentidos. E nós estamos aqui em São Paulo mais uma vez. Eu estou aqui com o meu amigo Dori, que é Relações Públicas, está me recebendo aqui na casa dele. Dori, obrigado por me receber. Muito bom poder conversar com você sobre o que você faz, sobre sua atividade profissional, contar um pouco da sua história, para inspirar as pessoas a encontrarem algo que faça sentido na vida delas. Claro, eu quero que você conte um pouquinho, eu conheço um pouco da sua história, quero que você conte um pouquinho para as pessoas sobre a sua trajetória profissional, como é que foi a escolha por essa área de relações públicas. Pode começar de onde você quiser. Primeiramente, obrigado pelo convite. O Gobert já foi uma das pessoas também que me ajudaram aí nessa trajetória, né, de decisões, e já sou suspeito para falar. Achei isso muito bacana. Parabéns pela iniciativa aí do canal e para poder trazer um pouco de mais conteúdos e histórias para pessoas de todo o Brasil, né? Sim. De todo mundo na internet. Bom, eu comecei, na verdade, a minha trajetória como relações públicas meio por um acaso. É o que eu digo, eu não escolhi a profissão, foi ela que me escolheu. Eu acho que todo mundo tem não digo um dom, mas algo que bate um pouco mais forte, né? Que eu acho que é algo nato de cada um. E as pessoas elas têm que elas vão descobrindo isso aos poucos. Eu descobri que lidar com gente, lidar com pessoas era algo muito natural e muito gratificante para mim. Então eu fiz faculdade de marketing, de publicidade e propaganda aqui na FAAP, e no meio do meu caminho profissional eu caí um pouco nessa área de eventos, e aí eu fui me descobrindo, eu fui ver, nossa, mas é isso que eu gosto de fazer. E é o que eu falei, não foi eu que escolhi, a profissão que me escolheu, mas eu acho que é isso que a gente tem que estar atento a entender esse chamado, assim. Você fez uma escolha acertada, né? Você sente que você foi chamado pela profissão. Você consegue pensar em coisas da sua infância, da sua adolescência, que já sinalizavam um pouco essa... Claro. Sim. Eu sempre fui aquela pessoa que eu era o agregador da turma. Tá. Eu era que organizava os eventos, as festas. O meu aniversário era sempre o mais esperado da turma, porque sempre tinha alguma novidade. Eu gostava de fazer as festinhas com DJ. Isso que eu ia te perguntar, o que você inventava lá atrás? Eu sempre inventava, era essa a história. Eu sempre gostava de surpreender os meus amigos, assim. E eu acho que isso é uma coisa que eu falei, hoje pensando, eu falei, gente, realmente isso era uma coisa minha, né? Nunca foi um esforço, era uma coisa natural. E eu sempre fui essa ponte, assim, sabe, entre as pessoas. Sempre fui de muitas turmas. Sim. Nunca fui uma pessoa de poucos amigos, eu fui sempre de muitos amigos. Sempre foi popular. Popular nesse sentido das pessoas te conhecerem, de você agregar. Eu tinha amigos em todas as classes, assim, sabe? Da minha turma, na turma das salas ao lado, enfim. Mas isso era, acho, algo natural meu. Sim. Se tem alguma coisa que pudesse sinalizar esse talento, seria esse tipo de facilidade que eu tinha em construir amizades, assim, e relacionamento. Por isso que eu escolhi humanas até, né? Por isso que eu fui fazer publicidade. Sim. Porque eu gostava dessa magia do marketing, né? Nossa, como é um produto conseguir passar uma mensagem a ponto das pessoas passarem a escolher aquilo de uma forma natural. Aquilo me fascinava, assim, essa história toda. Por isso que eu fui para publicidade e propaganda. Sim. Não deixava de ser... É o que eu falei, tudo que lida com a mente das pessoas, isso me trazia muita curiosidade. Nunca fui de exatas. Outro sinal. Sim. É isso, sempre fui muito ruim biológicas e matemática. Física. Nossa. E é isso, né? Você falou uma palavra muito importante na atualidade, que é relacionamento. E eu queria que você explicasse para as pessoas, hoje você trabalha com marketing de relacionamento, com influenciadores digitais, porque hoje você trabalha com uma série de celebridades. Conta um pouquinho para as pessoas o seu trabalho com influenciadores. Sim. Na verdade, o meu trabalho, hoje é um trabalho que está sendo muito solicitado por marcas e empresas, porque todo mundo
as marcas passaram a enxergar que hoje todo mundo é uma mídia, né? Você é uma mídia, eu sou uma mídia, o Rafa é uma mídia, todo mundo hoje em dia é uma mídia. Antigamente, a mídia linear tradicional, a gente estava restrito à televisão, à mídia impressa, Sim. eram esses os canais, os Veículos tradicionais, eram né? esses os únicos veículos de acesso. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo é uma mídia. Então, como trabalhar isso de forma estratégica, como trazer isso para próximo do discurso da marca com o consumidor. Então, o meu trabalho justamente é esse, criar essas estratégias de comunicação entre esses influenciadores, micro-influenciadores, com marcas e pessoas, dentre outras coisas. Os eventos fazem parte porque hoje o evento é uma plataforma muito importante para qualquer marca, empresa, que é onde você cria a experiência, né? Onde você gera conteúdo, experiência de marca, experimentação. Então o evento é uma plataforma hoje muito utilizada por todas as marcas. Vamos pegar um exemplo, porque você faz Rock in Rio, você fez a Copa do Mundo aqui no Brasil. Explica com mais detalhes como que isso é feito, né? Um exemplo do que você já fez, para deixar bem claro para as pessoas. Tudo depende, na verdade, vamos simplificar. Existe um cliente, que é uma marca, uma empresa, e ele está ativando o produto ou a marca dele naquele grande evento. Dentro daquele espaço ou dentro daquela ativação que ele está fazendo dentro desse espaço, ele precisa de pessoas influentes, importantes, sejam artistas, sejam influenciadores digitais, sejam, enfim, pessoas relevantes que tenham fit com aquela marca. Aí o que eu faço? Eu mapeio quem são essas pessoas chaves, que converse com o público daquela marca e vou acionar eles para estarem presentes no evento, convidando ou criando uma ação de relacionamento entre a marca e ele, para a gente gerar esse diálogo espontâneo entre a marca e essas pessoas. Sim. Então o evento é o que eu falo, o meu papel às vezes as pessoas falam, mas você trabalha com festa, né? Só sair convidando, mandar convite. Essa isso eu queria falar, porque assim, às vezes, eu sei de pessoas que às vezes falam assim, nossa, mas o trabalho de relações públicas é algo fácil, às vezes pessoas colocam como algo fútil, no sentido de assim, você tá ali, você convida pessoas e tá ali. E é um trabalho muito árduo, né? Quem tá por trás entende isso, sabe? Na verdade, é um trabalho realmente de 24 horas por dia, porque nós trabalhamos com relacionamento, não com marcas apenas. Então, eu trabalho com gente, então eu lido com sentimento, eu lido com estresse emocional e eu tenho clientes cobrando, eu tenho grandes clientes por trás me cobrando uma entrega. Sim. Então, imagina, é uma responsabilidade você se comprometer em desenhar aquele mailing de convidados e você depender um pouco, né? Na verdade, a gente depende muito também das pessoas para que aquilo dê certo. Então, um relacionamento que conta. Não é simplesmente eu sair e mandar um convite, porque hoje eu acho que todo mundo tem acesso a todo mundo. Se fosse assim, a gente pode mandar uma mensagem você direta. entra num direct para quem for e não é isso. Na verdade, o que conta é o relacionamento. Então, é isso que a gente constrói a vida inteira para conseguir transformar disso em um negócio, sabe? E o que eu falei, a gente tem um cliente por trás cobrando, a gente tem uma estratégia pensada, a gente tem uma entrega definida, então aquilo tem que ser feito, tem que ser... Mas assim, é o que eu falo, eu dependo 90% de terceiros. Não é simplesmente eu sentar, fazer meu trabalho lindamente. Se no final das contas o influenciador, o convidado, a pessoa não puder contribuir ou participar ou me ajudar naquele momento, o meu trabalho vai ser... grande parte eu vou ter um problema nessa entrega. Então, por isso que eu falei, é um trabalho realmente de 24 horas, porque a gente está alimentando esses relacionamentos assim a vida toda e durante o tempo todo, né? Queria entender um pouquinho como é que você foi construindo esse relacionamento, porque hoje, né, você é muito jovem e tem tido... 37. Tem tido um trabalho muito bem sucedido com celebridades, de expressão nacional, de verdade. Como que você começou a construir isso, assim, né? Porque eu acompanhei o seu trabalho, te ajudei numa parte dele, e isso cresceu
para quem está de fora, às vezes muito rapidamente, apesar da gente saber que isso é um processo. Você consegue desenhar assim mais ou menos como foi? Olha, não foi tão rápido. Nunca né, gente? No geral, a gente vê o resultado. Quando a gente vai olhar para o processo, tem muitos passos por trás e não foi diferente com você. Como eu disse, eu acho que tudo foi tudo foi de uma forma natural. Essas pontes que eu fui construindo ao longo aí da minha carreira, do meu trabalho, Sim. foi realmente alguma coisa natural que foi acontecendo. Mas se eu for pegar um ponto de partida, eu acho que foi justamente na minha faculdade. Eu nasci no interior, né, em Bauru, vim fazer faculdade em São Paulo, aqui na FAAP, e eu acho que foi lá a grande porta onde eu comecei a construir essas pontes aqui em São Paulo. O que eu te falei, pra mim isso era uma coisa muito natural. Eu sempre tive facilidade de fazer amigos, de Sim. conhecer pessoas, eu sempre tive isso sempre aconteceu de uma forma muito espontânea. E eu acho que a faculdade foi a minha primeira porta, realmente. Eu lembro que na minha sala tinham até algumas pessoas famosas e eu falava, nossa, que engraçado. Uma delas era a Patrícia Bravanel, até a filha do Silvio. Sim. Tinha a Sabrina Parlatore, que ela era apresentadora da MTV, eu achava aquilo o máximo. Eu falava, poxa, que legal, né? A pessoa sai do interior, chega aqui de repente tá fazendo trabalho na casa do Silvio Santos, sabe? Era uma coisa muito louca. Mas essas relações elas foram crescendo de uma forma muito natural. E quando eu vi, eu tava ajudando pessoas a realizar eventos. Então, Dori, eu sei que conhece um pessoal, chama eles pra vir aqui e tal. Foi assim que eu fiz durante muitos anos, realmente na amizade. E até eu chegar a um ponto, muitos anos depois, de eu enxergar que isso poderia ser um business. Certo. E aí foi que tudo começou. Mas teve um caminho bem longo. Eu falei, eu tô há 20 anos quase em São Paulo, Sim. Então faz a conta aí. Sim, né? 20 pra anos. Hoje eu tenho... Eu tô numa situação um pouco mais estabilizada, mas assim, foram aí 10, 15 anos de dedicação para essa base sólida ser construída, né? Sim. Você comentou de alguns eventos. Nos últimos 3 anos, eu queria que você destacasse para a gente alguns eventos bem interessantes que você se sentiu muito realizado, honrado por contribuir com eles. É difícil mapear. Eu lembro que eu acompanhei a Copa do Mundo. Tem Rock in Rio. Olha, eu não consigo falar de 3 anos pra cá, porque esse mercado ele é tão movimentado e graças a Deus eu moro numa cidade que me dá essa oportunidade, né? São Paulo realmente é a capital da América Latina dos eventos, porque, enfim, é uma cidade realmente borbulhante. Recentemente, eu tive a Fórmula 1, que eu trabalhei para a Heineken, que foi muito legal, onde eles montaram realmente uma estrutura dentro do Autódromo de Interlagos, como eles são patrocinadores do GP Mundial. Foi a primeira vez que eles conseguiram montar um espaço inteiro deles dedicado a convidados. Foi muito legal participar desse projeto. Enfim, que é um esporte super aspiracional, festivais de música, eu adoro entretenimento, eu acho que entretenimento, poder trazer essa realização para as pessoas, aqueles momentos de alegria e conseguir participar junto, para mim isso é a maior satisfação. Eu acho que a maior satisfação de Relações Públicas é quando a gente enxerga que os convidados eles estão curtindo, aproveitando aquilo verdadeiramente e você tem um cliente feliz atrás. Eu acho que é isso quando a gente chega em casa e fala, bom, o trabalho está entregue. Então, durante o evento, enquanto as pessoas estão se divertindo, você está ali atento a esses... Sim, porque acontecem vários contratempos ao longo da noite ou do dia, ou enfim, do evento, porque, é o que eu falei, a gente lida com gente, então se tá o tempo todo aqui no WhatsApp, porque você é como se você fosse um porto seguro daqueles convidados. Se acontece algum problema, a eles que a mim que eles vão recorrer. Então, acontece várias questões ao longo da noite ou fim do evento que a gente tá... Mas ao mesmo tempo eu não posso passar isso pra ninguém, porque eu não posso ser aquela pessoa chata, estressada, que tá lá e não consigo dar uma atenção pra quem eu chamei. Então, é o que eu falo, é um desgaste bem emocional, assim.
Mas é muito legal, é muito gostoso, porque ao mesmo tempo eu também curto. E a hora que a gente vê que dá tudo certo também, a gente... Dá pra relaxar um pouco dá, e e aproveitar. aí a gente vai, curte a festa, vai até o fim. Para aqueles que acham que o seu trabalho, muitas vezes, né, o trabalho de um relações públicas, é só curtição, é só festa e badalação, qual é a parte chata que você hoje identifica, muitas vezes, do seu trabalho? Porque, né, obviamente... Não tem parte chata, mentira. A parte, na verdade, assim, eu não vou dizer que existe uma parte chata, porque, assim, eu amo o que eu faço, então eu não vejo... eu não consigo... isso é muito chato. O que acontece é o trabalho de back-office que ninguém vê, né? Uhum. Então, as pessoas veem a ponta do iceberg, que é a entrega final, que é quando você está dentro do evento e está tudo acontecendo. Mas o trabalho de back-office que é desde o planejamento, e reunião, e debriefing, e a gente vai seguir dessa forma, não, vamos para outra, e cai convidado, e sobe convidado, e convidado que pede, e solicita, e você resolve, e daí a pessoa... Enfim, existe todo um trabalho de back-office cansativo. Uhum. Então, independente do evento ir até 5 da manhã, no outro dia, 9 horas da manhã, eu tenho que estar no escritório, porque eu tenho um monte de coisa para entregar. Uhum. Então, eu digo, não é um trabalho, não é que seja chato, mas essa é a parte que as pessoas não veem, entendeu? As pessoas devem achar que eu durmo o dia inteiro e saio à noite. E não tem nada a ver, realmente é um trabalho que eu falei, a gente lida com marcas e marcas grandes, então eu tenho que estar alinhado ao pensamento, aos propósitos dessas marcas, eu tenho que estar alinhado com as outras agências para entender qual é a estratégia de comunicação, porque eu trabalho uma ponta dessa estratégia. Então, esse é o trabalho de back-office que as pessoas não veem. Mas, enfim, eu acho que faz parte e para mim é super prazeroso, assim, o que eu falei, eu faço com o maior prazer. Já que a gente está falando um pouco aqui também de celebridades, você está trabalhando com um público específico. Você se recorda, lembra de você precisar, aos poucos, desenvolver uma habilidade diferente que antes de trabalhar com este público você não precisava e que você foi refinando isso? Sim, eu acho que a habilidade de aprender a lidar com as situações de última hora. Eu tenho uma entrega combinada com aquele cliente, eu tenho que entregar, seja aquele número, seja aquela, enfim, o que foi combinado. Uhum. E eu dependo de pessoas, então às vezes acontece de situações de última hora, da pessoa não poder ir, já aconteceu de eu ter viagem marcada, enfim, para algum destino onde aquela marca estava convidando, onde iam acontecer algumas experiências fora, e o convidado me ligar na noite anterior do embarque, falar que não vai poder ir, enfim, ou mesmo num evento, a pessoa que está sendo mais esperada acaba não indo. Então, assim, eu tenho que ter aquele jogo de cintura, saber o momento de substituir, saber como lidar, saber também como não passar esse estresse para o cliente ou para o convidado. Eu acho que essas habilidades, assim, de ter um pouco de jogo de cintura nesses momentos quando a coisa não sai exatamente como foi planejado. Isso acontece o tempo todo. Então, para mim, isso hoje em dia é uma coisa que eu consigo resolver de uma forma mais fácil. Certo. No começo eu ficava de cabelo em pé, ficava nervoso. Hoje em dia, não. Tipo, eu sei mais ou menos como lidar, entendeu? Esse canal é um canal que se chama Construindo Sentidos, Dori, porque a ideia é eu entender, né, dos participantes, né, dos entrevistados, como é que o seu trabalho dá mais sentido à sua vida. Né? Você foi escolhido pela profissão, você ama o que você faz isso com muito prazer e com muita excelência. Qual que é o sentido que o trabalho dá à sua vida hoje? O sentido que ele me traz realmente é a oportunidade de eu estar me reinventando o tempo todo, de estar conhecendo pessoas que eu admiro, pessoas que me inspiraram e de repente eu tenho a oportunidade de compartilhar enfim, estar junto dessas pessoas, e eu acho que isso é muito legal, assim, eu jamais imaginava que eu teria tantas oportunidades como eu tive, como eu tenho por conta do meu trabalho, sendo conhecendo lugares incríveis, estando em situações assim que parecia muito distante para mim.
eu acho que é esse sentido da descoberta todos os dias, de todos os dias esse movimento, né, Dori? Eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de rotina, eu acho que a não ser as rotinas mais básicas do dia a dia, mas assim, o que me motiva realmente é eu estar sempre envolvido em coisas novas. E o meu trabalho, o grande sentido dele é isso. Hoje eu estou super envolvido de cabeça em algo em prol de um cliente, de uma marca, amanhã é uma história completamente diferente e ao mesmo tempo, de repente eu tenho 3 coisas para pensar ao mesmo tempo, então assim, o sentido de eu estar o tempo todo me renovando, desses desafios e essas oportunidades, né, que se não fosse por essa profissão, com certeza eu não teria. Chegou aquele momento que a gente fica esperando, em que o convidado traz um objeto, né, que tem um significado importante para ele. E a gente tem esta caixa, onde o objeto geralmente é colocado, mas o objeto que o Dori preparou não cabe nessa caixa, não coube nesta caixa. Continua sendo surpresa para mim, que está envolvido numa... Pega lá, Dori, pra gente ver, pra eu entender o objeto que você trouxe. Você falou que podia ser mais que um, Poderia, né? com certeza. Tá. Já pode pegar? Bom, o primeiro, na verdade, sim, não são bem objetos, mas são objetos, mas que trazem algumas recordações. Uma delas é uma foto muito importante para a minha carreira, para o meu trabalho, enfim, e na verdade foi o que me inspirou muito a começar a trabalhar com o que eu trabalho. Isso aqui, bom... Autografada, a foto com a Madonna. Isso aqui, deixa eu explicar o contexto, né? Essa foto foi tirada com a Madonna em 2005, eu tava morando em Nova York e eu fazia, enfim, fui morar um ano lá pra, enfim, estudar e trabalhar. E naquela época não existia esse acesso todo em rede social, a Madonna, ela era, assim, praticamente uma divindade intocável, né? E quando eu me vi, eu tava dentro do lançamento do CD dela, super exclusivo para convidados, porque eu tinha conhecido pessoas que trabalhavam com ela lá. E quando eu vi, eu tava trocando uma ideia com ela, assim, sabe? Então eu falei, pô, caramba, olha onde que eu tô. Se eu conseguir chegar nessa mulher aqui, que hoje eu acho que ela tá mais acessível, né? Depois ela namorou com Jesus. Na época foi tão legal, porque assim, eu lembro que essa foto, no dia eu fiz com câmerazinha digital. Eu mandei para alguns amigos no Brasil por e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. Lembro que assim, no dia seguinte estavam todos os sites assim aqui no Brasil, de fã-clubes, os zigs da vida, sabe? Porque era assim, nossa, um brasileiro estava com a Madonna em Nova York, enfim. Aí vem também as lendas urbanas, né? Foi engraçado que um tempo depois que eu voltei a morar aqui no Brasil, eu voltei a morar aqui em São Paulo, as pessoas me encontravam assim nos eventos na rua, me falavam, você que é o menino que conheceu a Madonna. Você ficou... Enfim, isso na verdade foi um divisor assim pra mim. Porque eu olhei para isso como realmente um ponto inicial foi um simbólico pra mim, sabe? Se eu conseguir quebrar esse tipo de barreira com uma pessoa tão inacessível, por que não fazer isso aqui no Brasil como uma profissão? Abriu sua Isso me abriu esse leque de possibilidade de trabalhar de acreditar que poderia ser. De trabalhar com esse universo. Enfim, esse foi um deles. E hoje ele fica na minha sala, no escritório. Tá aqui autografadinho por ela, foi muito legal. Inclusive foi um dos álbuns que eu mais gosto na vida, que é o Confessions, né? Enfim, vamos para o segundo objeto. Esse é um pouco mais simbólico, mas que tem super a ver com o momento, que foi o meu primeiro grande evento que eu trabalhei na vida. Olha que tá até amarelinho. 2006. Foi em 2006. Show do YouTube. Tá vindo a minha credencial de serviço, né, nessa turnê do YouTube aqui. Eu tava trabalhando com uma Relações Públicas aqui em São Paulo, que hoje é uma grande amiga minha, que é a Fernanda Barbosa. Eu fui trabalhar com ela como assistente, enfim. E um dos grandes eventos que ela tava fazendo naquela época era o show do YouTube. Eu tinha acabado de voltar pra cá também, tinha acabado de acontecer o episódio da Madonna. Quando eu vi, eu já tava trabalhando no show do YouTube. Por isso que eu falei, parece que a profissão me escolheu. As coisas foram acontecendo.
E eu guardo até hoje essa credencial, porque foi realmente o meu primeiro grande evento onde eu tava lá Um não marco, como... né? Onde eu não tava lá como um telespectador, mas eu tava lá profissionalmente, né? E isso que assim, representa aí, ó. Tá aqui Dorival Neto, promoter. Promoter. Muito legal. E para um evento desse porte, né? Sim. Aí, hoje, na verdade, isso daqui também representa um pouco, né? A gente começa com isso e ó o que virou, ó. Nossa, que legal. Eu guardo todas aqui. Todas não, né? Mas isso aqui, na verdade, são todas as minhas credenciais de trabalho. São Paulo Fashion Week, Clubinho, Samsung, Cirque du Soleil, Jack Johnson, Camarote número 1 da Camarote Brahma, Show do Black Eyed Peas, Queen, Queen, aqui é o Fergie. Sonar, São Paulo Fashion Week, Fórmula 1. Nossa, tem muita coisa. Camarote Expresso 2222. Que é o pra 23 Fox. Enfim, eu acho que cada um desse... Aqui as medalhas do corredor, né? Eu acho que cada credencial de trabalho que eu vou guardando me representa um tijolinho da minha trajetória profissional. Uma forma de materializar isso, né? E cada um tem uma história, né? Porque algumas desses eventos, assim, aconteceram muitas coisas. Então, assim, aqui Lollapalooza também, foi uma produção. Então, assim, eu guardo e às vezes eu até esqueço, né? Que eu falo, nossa, eu relembro. Nossa, que legal, é verdade, eu tava aqui naquele ano, aconteceu aquilo. Então, isso é como se fosse o meu... É um diário, né? É o meu assim, diário de profissional. Eu acho que isso representa muito e eu pretendo continuar guardando. Sim. Sábado agora entra mais uma, né? Sim, depois de amanhã tem um show bem bacana aqui em São Paulo. Sim, muito legal. E aí vai entrar pra minha credencial aí. Sim. Bom, pra gente encerrar esse quadro, eu gostaria de saber de você, assim, eu quero 3 hashtags que representam o seu trabalho. Se eu tivesse que escolher 3 hashtags que simbolizam o que você faz. Nossa, não dá nem tempo de pensar. 3. Desafio, alegria e... Não é bem sonho, é como se fosse algo que você almeja e realiza. Pode ser um sonho, né? Tipo uma realização de algo que você almejou. Acho que uma realização. Pode ser realização. Pode ser realização. Você... Poderia ter 10 hashtags. Muitas, né? Eu tô sendo... tô dificultando sua vida. Olha, eu quero te agradecer por essa conversa, por esse papo. Obrigado a você por me convidar. Mais uma vez, obrigado. Espero poder ter passado um pouquinho da minha história, da história do meu trabalho e... Eu acho muito bacana, Dori, porque assim, você trouxe pra gente um pouco do que muitas pessoas querem, né? Assim, muitas pessoas têm sonhos profissionais, muitas vezes são desacreditadas desses sonhos e você, quando menos imaginou, olha a quantidade de eventos que você já fez, né? Sim. Assim, você foi trilhando um caminho, nada acontece de uma hora para outra. Sim, e você deu vazão a um desejo, né? Assim, Sim. a inspirações que você teve lá atrás. E certamente, eu sei que recentemente você deu, né, uma palestra lá em Bauru, na universidade, onde você estudou, e você hoje, para muitos estudantes, é uma referência de um profissional bem-sucedido na área e uma inspiração, né, para os colegas. Isso é muito legal. Eu não sei se é uma inspiração, fico muito feliz como um exemplo de alguém que simplesmente acreditou e se identificou com aquela profissão e foi atrás e deixou aquilo acontecer de uma forma natural. Como eu falo, eu acho que o importante é a gente ter um objetivo, ter um foco, que eu acho que as pessoas, grande parte não sabe exatamente para onde focar, porque eu acho que todo mundo que foca numa direção é impossível não conseguir. Exato. Não existe um limite. Existe caminhos um pouco mais difíceis, um pouco mais fáceis, mas não existe não chegar lá. Eu acho que o grande diferencial é você saber o que você quer. Eu acho que eu tive a sorte de saber o que eu queria muito cedo.
E eu olhava para aquilo e falava assim, é isso que eu quero. E aí, quando você traça aquele caminho, você vai. Você se compromete com aquilo e começa a agir naquela direção e as coisas vão... Nunca é aquela coisa, eu acho que eu gostaria, será que seria assim? Mas será que eu gosto mais? Assim, eu acho que isso você já tá perdido. Eu acho que quando você tem certeza que aquilo toca o teu coração, não tem como dar errado. É questão de tempo mesmo e persistência. Isso. Só tô pra qualquer coisa. Tocou meu coração, quero te agradecer. Olha, quero sempre deixar o lembrete aqui para você que gostou desse bate-papo, dessa conversa. E se ainda não se inscreveu no canal, você pode se inscrever, você pode curtir, pode compartilhar essa entrevista com outras pessoas. Pode me seguir no Instagram. Para que tá aparecendo aqui o Insta do Dori, para que mais pessoas possam ouvir histórias como a sua, se inspirarem e descobrirem o que faz sentido e construírem um sentido que é só deles, né? Que é só nosso, como você construiu o seu, como eu tô construindo o meu. Estamos em numa eterna construção. Eu acho que o mais importante é quando o trabalho não dá trabalho, você faz aquilo por prazer e é o que eu sinto hoje. O grande sentido da gente fazer o que a gente gosta é isso, a gente viver o dia a dia como se realmente aquilo não pesasse, fosse uma coisa gostosa de fazer, né? Perfeito. A gente se vê então num próximo episódio, fiquem ligados e muito obrigado pela audiência.